Homem descobre que irmã adotiva é sua mãe biológica e percebe o que fez. Quando seus amigos lhe contaram a verdade, ele sentiu seu mundo desabar. O futuro que antes para ele parecia brilhante, tornou-se incerto em um piscar de olhos. Ele foi enganado por toda a sua vida. E para quê? Para que seu pai pudesse ser protegido. Agora que as mentiras estavam prestes a desabar como um castelo de cartas, o que ele poderia fazer? Olá, pessoas maravilhosas! Sejam bem-vindos a mais uma história sensacional, onde um homem descobriu que a irmã adotiva, na verdade, era sua mãe biológica. Era a noite anterior à formatura, e Steve Lichtai sentiu que tinha toda a sua vida pela frente. Ele estava apenas a algumas semanas de deixar sua pacata cidade no Kansas para se tornar um fuzileiro naval. Ele estava aproveitando ao máximo o tempo que ainda tinha com seus amigos e familiares. Mas seus amigos esperaram até o último momento possível, antes de decidirem que finalmente era hora de deixar as coisas claras. Era um segredo tão terrível que todos na cidade já tinham ouvido falar. Todo mundo sabia, exceto Steve. Steve tinha 8 irmãos, e embora houvesse uma grande diferença de idade entre Steve e sua irmã mais velha, Joanie, ele nunca pensou muito sobre isso. Mary e Don Lichtai lhe disseram que queriam outro filho, e pronto. Ele nunca pensou em questioná-lo sobre a diferença de idade. Afinal, ele achava que se houvesse alguém em que pudesse confiar para dizer a verdade, seriam as pessoas que o criaram. Mas até onde eles estavam dispostos a ir para proteger as pessoas envolvidas? Mary e Don fizeram o melhor que puderam para garantir que Steve nunca descobrisse o que havia acontecido. E eles conseguiram até certo ponto. Mas durante toda a sua vida, ele teve uma sensação inexplicável de que algo não estava certo. Quando chegou à adolescência, ele atribuiu o sentimento de desconforto à simples angústia adolescente. Mas não importava o quanto ele tentasse raciocinar consigo mesmo, o sentimento simplesmente não ia embora. Algo simplesmente não batia. Enquanto isso, todos na comunidade que o conheciam sabiam sobre o verdadeiro pai de Steve. Sussurros e fofocas o seguiam aonde quer que fosse. Mas o segredo sórdido ficava trancado bem atrás das portas fechadas. Seus amigos, irmãos, colegas, professores e até mesmo sua namorada do ensino médio. Todos sabiam. O escândalo foi mantido em segredo por 18 anos. Mary e Don tentaram seu melhor para esconder a verdade dele. Mas como acontece com a maioria dos segredos, um dia a verdade finalmente veio à tona. Mas Steve não estava pronto para ouvir. No dia anterior à formatura do ensino médio, Steve ainda não sabia do segredo obscuro de sua família. Ele estava passando um tempo com seus melhores amigos, Vance e Allen, quando eles decidiram que as mentiras já tinham durado tempo suficiente. Mesmo tendo jurado segredo para os seus pais, eles sabiam que era a hora. Se eles não contassem a verdade a Steve, quem diria? Era hora dele saber o que o seu pai tinha feito tantos anos atrás. Vance trocou olhar com Allen e tentou abordar o assunto com cuidado. Ele pensou muito sobre como a bomba que estava prestes a lançar sobre Steve o afetaria. Ele sabia que os pais de Steve não tinham intenção de lhe dizer a verdade e ficariam mortificados quando o nome da família fosse arruinado. Mas Steve se juntaria aos fuzileiros em breve, e os amigos achavam que ele precisava saber. Steve, temos algo que queríamos lhe contar, Vance disse. A princípio, Steve não conseguia compreender o que seu amigo estava tentando lhe dizer. Allen lançou um olhar a Vance que parecia afoito, mas ele logo exclamou: "Não, ele precisa saber." Vance então continuou: "É sobre sua irmã, Joanie. Nós sabemos uma coisa sobre ela." E assim, Steve sentiu o mundo como ele conhecia se despedaçar em 1 milhão de pedaços, enquanto Vance contava cada detalhe. Não havia mais como deter o amigo agora. Eu fiquei apenas em silêncio, e eles preencheram o silêncio com tudo o que sabiam. Eles me disseram quem era minha mãe e me disseram que sabiam disso basicamente por toda a vida, contou Steve. E que todo mundo com quem eu cresci sabia por toda a vida também. E eles sentiram que este era o momento que eu precisava saber. Mas então, quem era o pai de Steve?
Seus amigos explicaram que a irmã de Steve, Joanie, era na verdade sua mãe biológica. Steve ouviu mudo cada palavra. Se Joanie era sua mãe, então quem eram as pessoas que ele acreditava ser os seus pais? Por 18 anos, ele nem sabia quem ele era depois dessa revelação, muito menos o que tudo isso significava. Mas quando Vance terminou de explicar, ele só tinha uma pergunta. Quem mais sabe? Steve perguntou com os olhos arregalados. Allen respondeu calmamente. Todos. Steve não conseguia acreditar que a cidade inteira estava escondendo a verdade dele. Ele se sentiu traído, e então o sentimento de traição se tornou raiva. Seu verdadeiro pai o havia abandonado. Sua própria identidade e tudo o que ele sabia desapareceram em uma nuvem de fumaça, revelando o segredo feio por trás de tudo. Steve fez a única coisa que podia. Manteve que sabia sobre o segredo por mais 6 semanas, antes de confrontar seus pais. Eles compareceram à sua formatura com sorrisos enormes. Não disse nada a ninguém depois que descobri, lembra Steve. Eram meados de maio de 1987. Eu tinha uma formatura do ensino médio na noite seguinte, e fui a ela. Realmente fui na formatura. Fui a todas as festas, fiz tudo. Mas era apenas uma questão de tempo, até que a bomba relógio explodisse. Eu segurei por mais 1 mês e meio, e então confrontei meus pais, meus avós sobre isso, explicou Steve. Então, sendo um jovem de 18 anos e com tanta raiva, eu fugi. Entrei em um carro e dirigi até a cidade mais próxima, que ficava a 32 quilômetros de distância, e aluguei um quarto com os meus amigos. De repente, houve uma batida na porta. Steve abriu e lá estava Joanie, a mulher que ele havia considerado sua irmã mais velha por toda a sua vida. Ela o rastreou para confessar. Tivemos um momento juntos onde ela disse, sim, isso aconteceu, eu sinto muito. Steve afirma que durante aquele momento ficou a maior parte do tempo em silêncio, mas agora que o segredo tinha sido finalmente revelado, os avós e a mãe biológica de Steve contaram a ele por que mentiram por tanto tempo. Era o início dos anos 70 e também era uma cidade pequena, uma comunidade unida, disse Steve. Os membros da comunidade que sabiam, que não diziam nada, estavam apenas tentando ser bons vizinhos. Acontece que Joanie engravidou fora do casamento e seus pais decidiram criar Steve como seu próprio filho para proteger o nome da família. Mas essa não é uma situação tão incomum quanto possa parecer. A apresentadora Dani Shapiro, que entrevistou Steve em seu podcast Family Secrets, disse que mais e mais pessoas hoje em dia estão descobrindo sua verdadeira linhagem, especialmente com a crescente popularidade dos kits domésticos de DNA. Ela chegou a dizer que é uma epidemia, mas questionou se é certo que uma família mantenha esse segredo sobre a identidade pessoal de seus membros. Em uma última análise, as pessoas têm o direito de saber e acho que também se sentem aliviadas quando sabem a verdade, disse Dani em uma entrevista. Os guardiões do segredo estão sempre carregando um fardo. Mas quando Steve descobriu sua verdade pessoal, ele estava pronto para enfrentá-la? Pouco depois de Steve descobrir que sua irmã era sua mãe biológica, ele se juntou aos fuzileiros navais. Quando ele cumpriu seu dever, ele se casou, se estabeleceu e conseguiu uma carreira de sucesso como jornalista da NBC News. Mas seu relacionamento não terminou bem e o casal acabou pedindo divórcio com o tempo. Joanie, Don e Mary nunca mais falaram sobre sua verdadeira linhagem nos 15 anos posteriores. Até que em 2013, Steve decidiu fazer um documentário sobre suas experiências intitulado Open Secret. No filme, ele entrevista seus avós, amigos de infância e irmãos para tentar lançar mais luz sobre o que foi um assunto tão obscuro ao longo de sua vida. Ele precisava fazer uma jornada de autodescoberta para tentar descobrir os detalhes que faltavam. Em uma entrevista ao KRWG, Steve explica que essa revelação destruidora o mudou para sempre. Nunca mais se falou disso depois daquele dia. Não até 15 anos se passarem, disse ele. Nós simplesmente não falamos sobre isso. E parece algo melodramático para mim, mas eu mudei naquele dia. O segredo da família, que agora finalmente foi revelado, havia causado uma ruptura no relacionamento de Steve com sua família. Eu era um cara muito feliz no ensino médio, e algo meio que se fechou em mim,
E todo o relacionamento com eles meio que se tornou nada, ele explicou. Era apenas algo obrigatório, e era assim com toda a família. Com o tempo, Steve tentou imaginar o que sua mãe tinha passado durante todos aqueles momentos. Ela desistiu de seu filho e então teve que viver assim. Eu estava tentando entender o que ela deve ter passado após ter um bebê. E então, teve que ver seus próprios pais pegarem o bebê e depois contarem uma história onde ela tinha que confirmar que o bebê que você teve na verdade é seu irmão. E ela teria que viver assim basicamente pelo resto da sua vida. Ela disse que não queria desistir de mim. Mas o que os membros da família acharam do filme? Don e Mary Jane, avós biológicos de Steve, pareciam felizes em finalmente falar sobre a verdade. Mas Joanie não estava preparada para sentar e discutir os detalhes mais sutis. Ela já estava casada e tinha outros filhos. Steve não pôde deixar de se sentir desapontado. Ela não queria nada com sua jornada de autodescoberta ou com seu documentário. Ela apenas me disse: "Eu vi seu filme. Eu entendo por que você fez isso." Steve disse depois: "Eu não quero mais nada com isso daqui para frente." Após as filmagens, Steve sentiu como se um fardo tivesse sido tirado de seus ombros. Se você gostou dessa comovente história, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, para que mais histórias sensacionais como essa cheguem até você. Um forte abraço e nos vemos em mais um vídeo aqui no Histórias Sensacionais.